Oi, eu sou Guelcia Crusco e no relato de hoje eu vou contar para vocês o dia que um bandido invadiu minha casa. Gente, foi horrível isso, foi bastante traumático também e foi algo que me aconteceu que foi inesquecível. Eu só estou aqui hoje por um milagre, porque não chegou a minha hora de partir para o mundo espiritual. Eu fui salvo por um milagre e isso aconteceu na minha vida, esse fato, há muitos anos atrás. E teve dois episódios, na verdade, né? Esse que eu vou contar para vocês e um outro também que envolve um acidente de carro. Eu vi a morte de frente duas vezes nessas duas situações. Foi algo assim muito profundo, muito marcante. Eu só não parti daqui para outra dimensão porque realmente não era a minha hora. Então, no relato que eu trago hoje para vocês, é o dia que um bandido invadiu a minha casa. E o outro, que envolve um acidente de carro, eu vou contar num outro vídeo. Bom, começa assim. Era um domingo, depois do almoço, e eu estava em casa, e de domingo assim, a rua praticamente fica deserta, não fica ninguém, né? Todo mundo sai, seus familiares se encontram, enfim, pelo menos na rua que eu morava, gente, era assim. Então era um deserto, não tinha movimento, não tinha carro, não tinha ninguém. A maioria das pessoas, os vizinhos, todos saíam, né? Iam almoçar fora, ou iam então na casa de parentes e assim por diante. Então, eu ficava na minha casa. Eu nunca fui muito de sair, então eu ficava na minha casa nos finais de semana. E nesse dia, então, era depois do almoço. Bom, preparei tudo, gente, fui pro quarto, né? Eu estava lendo. De repente, eu escuto um barulho no portão. O portão da minha casa era alto, tinha lanças, né, na ponta, enfim, era bastante difícil de alguém tentar entrar. Era um portão alto, muro alto, mas eu escutei barulhos no portão, né? E a casa estava aberta, a porta da sala estava encostada e eu estava deitada lendo. Quando eu ouvi o barulho no portão, eu achei muito esquisito, sabe? Era um barulho bem assim, bem forte, sabe? Meio que sacudindo o portão, uma coisa assim. Então eu achei estranho aquilo. Eu decidi levantar para averiguar, para ver o que era, né? Gente, levantei e eu saí do quarto. Quando eu entro na sala, quando eu chego perto da porta, né, da sala, eu dou de cara com um homem. Ele olha para mim, eu olho para ele. Eu bati a mão na porta, eu tentava fechar a porta e ele empurrando a porta para abrir. E eu confesso que nesse momento, gente, eu fiquei muito apavorada, eu fiquei muito tensa com aquilo tudo, porque eu sabia que se aquele homem entrasse dentro da minha casa, o pior ia acontecer. Eu tinha certeza disso, sabe? Certeza absoluta. Então eu tentava a todo custo manter a porta, né, fechada, ou pelo menos tentando fechar a porta, trancar e tudo mais. Eu empurrava de um lado, ele empurrava do outro. Conclusão disso tudo: o cara foi muito mais forte do que eu. Ele conseguiu abrir essa porta e entrou dentro da minha casa. Gente, a hora que aquele cara entrou dentro da minha casa, eu, sinceramente, eu dei já tudo por perdido, sabe? Eu dei por perdido porque eu sabia que alguma coisa boa ali não ia acontecer. Então ele entrou na minha casa, ele entrou na sala. Assim que ele entrou,
ele já me deu uma gravata e ele colocou uma faca no meu pescoço e ele falou que ele queria dinheiro. Gente, foi tudo muito rápido isso, sabe? E eu não tinha reação nenhuma. Eu não conseguia falar, não conseguia gritar, não conseguia fazer nada. Eu fiquei paralisada diante dessa situação que foi tensa, foi horrível, foi chocante, marcante. E ele, né, com aquela faca no meu pescoço e falando que queria dinheiro, coisa e tal, que era para me dar dinheiro e que não sei o que, sabe? E eu naquela situação, gente, eu tinha certeza que aquilo não ia terminar bem. Então, diante daquele cenário que eu estava vendo, de tudo que poderia acontecer, olha, gente, sem nenhuma sombra de dúvidas, eu olhei para o alto e eu clamei por Deus, sabe? A única coisa que eu fiz, eu, eu olhei para o alto com muita fé e eu falei, meu Deus, eu não sei o que vai acontecer aqui agora, mas seja lá o que for, seja lá o que tiver que acontecer, eu coloco o meu espírito nas tuas mãos. Me abençoe neste momento. Foi o que eu falei, gente. Eu falei com lágrimas nos olhos, com muita fé, mas também sem medo nenhum. Sabe, que se eu tivesse que desencarnar naquele momento, eu iria, sabe? Eu iria numa boa, porque eu estava ciente de tudo que estava acontecendo ali. Então, eu não tive medo, eu não tive nada. Eu fiquei tranquila, né? Entre aspas, diante daquela situação tensa. Aquele rapaz é, que estava com aquela faca no meu pescoço. E com muita fé, com lágrimas nos olhos, eu pedi para que Deus então abençoasse o meu espírito naquele momento, porque eu já tinha dado por entregue, sabe, gente? Não tinha o que eu fazer diante daquela situação, não tinha o que eu fazer, não tinha nada, sabe? E aquele cara, ele estava muito alterado, eu não sei se estava drogado, com certeza deveria estar, né? Então ele estava muito agitado, muito apavorado, e aquela faca no meu pescoço, e eu diante daquela situação, me vi de mãos atadas. Então eu entreguei o meu espírito, o meu espírito nas mãos de Deus, com muita fé, sabe? Me entregando ali para que fosse feita então a vontade dele. Quando eu acabei de pedir, gente, olha, é uma coisa assim, um milagre que aconteceu que eu nunca vou esquecer. Eu acabei de fazer essa súplica. Na mesma hora que eu acabei de falar isso, a faca cai da mão daquele homem, a faca cai da mão dele, ele me solta, ele sai de perto de mim, ele fica por alguns segundos assim paralisado, me olhando fixamente. De repente, ele apanha a faca no chão, abre a porta da sala e pula aquele portão, né? E ganha as ruas e some, vai embora. Gente, na hora que tudo isso aconteceu, foi em fração de segundos, sabe? A faca cair, ele largar de mim, se afastar de mim, ficar me olhando por alguns minutos, segundos, né? E em seguida apanhar a faca e sair correndo, pular o portão e ir embora. Eu não tive dúvida nenhuma, eu fui merecedora naquele momento de um grande milagre na minha vida. Eu fechei a porta depois que aquele rapaz saiu da minha casa, eu fechei a porta, sentei no chão, eu agradeci a Deus, eu chorei, é, eu fiquei muito, nossa, muito chocada, né, com tudo que tinha acabado de acontecer, com aquela cena horrível, né, com aquela faca. Aquele cara poderia ter me matado, ou poderia ter me machucado, né, muito também, porque do jeito que ele estava, gente, ele não estava no estado normal, né, então estava bastante alterado, ele poderia ter me feito muita maldade, poderia ter me matado, me machucado, feito um monte de coisa comigo.
mas eu fui salva por um milagre de Deus. Eu agradeci muito, chorei de emoção, de emocionada que eu fiquei. Eu chorei, agradeci e eu entendi o seguinte: eu só não fui porque não chegou a minha hora, sabe? Diante das circunstâncias, eu só não fui porque não era o momento de eu ir, realmente, porque tinha tudo ali para desencadear numa tragédia, né? Desencadear então no meu desencarne diante deste assalto, né? Aquele bandido que invadiu a minha casa armado e fez tudo isso. Por isso que eu falo, gente, quando a gente tem fé, fé mesmo, fé de verdade, o milagre acontece. E isso aconteceu comigo. Eu estou falando para vocês porque eu tive muita fé naquele momento. Eu não tive medo, eu não tive nada. Eu me entreguei nas mãos de Deus. Eu entreguei a minha alma, o meu espírito. E eu disse que fosse feita, então, a vontade dele, a vontade de Deus naquele exato momento. Porque não tinha nada o que eu pudesse fazer para evitar uma tragédia. Então, diante disso, a conclusão que eu cheguei é que eu só não fui porque não era a minha hora, não era o meu momento de passar para o mundo espiritual. Mas uma coisa eu falo para vocês, foi muito marcante, foi tenso, foi horrível passar por isso. E para vocês terem uma ideia, gente, hoje em dia eu tenho tanto trauma de faca, sabe? Eu não posso nem ver faca, me dá uma coisa tão ruim, sabe? Me dá uma angústia, uma coisa, uma coisa assim, um pavor. Eu não sei explicar para vocês, mas eu me sinto mal, sabe? Eu não gosto de ver faca na minha frente. Aqui em casa, quando eu uso faca, eu já lavo, já guardo, já escondo, porque é uma coisa que me traz um sentimento muito ruim, me traz uma coisa péssima, sabe? Eu não sei explicar para vocês, é uma coisa que me deixa muito incomodada. Eu não posso deixar uma faca assim, nos meus, assim, na frente dos meus olhos, eu não posso ter uma faca ali, sabe? Eu já procuro já guardar, esconder, me ver livre, digamos assim, né? Por conta do que aconteceu. Eu fiquei muito traumatizada com isso e graças a Deus, né, que isso passou e graças a Deus que eu estou aqui para contar este acontecimento na minha vida que foi muito, muito trágico, de muito pavor, de muito medo. E é isso, gente. Uma coisa é certa. A gente só vai quando chega a nossa hora. Ninguém vai por um acaso, sabe? A não ser quando a pessoa também provoca situações que venha então levar para o desencarne. Mas caso contrário, quando você não provoca uma situação, quando você vê que a coisa ela acontece de forma espontânea e natural, é porque realmente era a hora de partir. É assim que eu vejo, é assim que eu entendo, tá? Então é isso. Este acontecimento foi muito marcante, foi horrível, horrível. Graças a Deus que, com o passar do tempo, eu fui superando isso, porque foi muito traumático. E a vida segue. Beijo.